Olha, hoje gostava de vos falar aqui sobre o assunto principal da nossa disciplina, que são os modelos de dados. Portanto, já falei sobre isso e volto a falar, quero falar outra vez, porque é muito importante. Porque sem modelos de dados, nós não conseguimos fazer boas bases de dados. O que nós conseguimos fazer sem modelos de dados são tulhas. E as tulhas é o que é ir mais no mercado, não é? São a base de dados dos ministérios X ou Y não funciona, as do conservatório que estão mal feitas, que não dá, que não seguem as regras de negócio, etc, etc. O que é uma regra de negócio? Uma regra de negócio é aquilo que nós sabemos a qual são as condições às quais os dados têm que obedecer, não é? Eu sei que, por exemplo, não pode haver dois sócios do Benfica com o mesmo número, não pode haver dois alunos da Universidade de Évora com o mesmo número. Isso são regras de negócio. Posso ter outra regra de negócio também que diga que não pode haver dois alunos na universidade com o mesmo nome. Portanto, já é uma regra de negócio um bocadinho mais estranha, porque nós sabemos estatisticamente que em universos de 900 pessoas há uma probabilidade muito grande de haver já duas pessoas com o mesmo nome. E pronto, as regras de negócio é aquilo, não sei se provavelmente alguns de vocês já trabalharam nesta área das bases de dados ou trabalham com processo de negócio, whatever, e vocês sabem que há regras que nós temos que seguir nos dados, né? Porque os dados não servem para a organização. Então, esta modelação que nós queremos fazer de um sistema é fundamental para que nós possamos ter base de dados em condições. Então, vocês agora estão nesta fase de terminar a atividade de SQL, muito bem. Já receberam toda a informação, a atividade de SQL não é base de dados, a atividade de SQL é vocês aprenderem a interrogar base de dados, que este é outro mito que por vezes anda aí. As pessoas, eu pergunto às vezes a alguém, então, conhece base de dados? E as pessoas dizem, sei SQL. SQL não é base de dados. SQL é uma linguagem de interrogação. Basicamente é isso, né? Se a base de dados for uma tulha cheia de lixo, o SQL vai devolver lixo. Tem nada a fazer. Vocês aqui no nosso manual, a partir da página 137, vocês têm acesso a um conjunto de informação sobre desenho da base de dados. Fala aqui de uma coisa muito importante que tem a ver com sistemas simples e sistemas complexos, que há sempre esta barreira muito grande entre o que é simples e o que é complexo. Os sistemas simples são aqueles sistemas que nós geneticamente já todos temos dentro da cabeça. A humanidade já tem. Vocês sabem, que já me aconteceu a mim, por exemplo, estar num quintal e não saber que é uma mangueira que está lá enrolada, velha, no meio dos arbustos, uma pessoa quando olha pensa que é uma cobra, porque nós geneticamente temos aquela coisa contra os répteis, não é? E aqui é a mesma coisa. Há aqueles sistemas da contabilidade, da gestão de estoques, pagamento de vencimentos, onde nós sabemos mais ou menos como é que as coisas funcionam, não é? O funcionário tem um nível de vencimento, tem um subsídio de almoço, desconta para o imposto, desconta para a segurança social, se não tiver faltado tem aquele ordenado, se tiver faltado e não tiver justificação já desconta isto e aquilo. Toda a gente sabe isso. Agora, se eu oferecer a vocês, vão fazer uma base de dados para ver como é que conseguem gerir o ecossistema da lontra. É complicado. Não têm livros para irem fazer analogia, não é? E então aí começamos a entrar nos erros sistemáticos. São aquelas pessoas que, por exemplo, vão a um livro de base de dados, não este, porque este não tem cá isso, mas tenho ali muitos que têm todos estes exemplos, que é o stand de automóveis aos recursos humanos. Então depois pegam no stand de automóveis, nos desenhos que estão nos livros de stand de automóveis ou de processamento de vencimentos, e vão fazer analogias. E depois dizem, consegui fazer uma base de dados para gerir o ecossistema da lontra. Não conseguiram fazer coisa nenhuma. Conseguiram foi arranjar uma série de problemas. Porque o ecossistema da lontra é um sistema complexo. Nós não conhecemos, não sabemos como é que aquilo funciona. Tem muitos pormenores, onde é que a lontra vive, a biologia da lontra, a genética da lontra, de que é que ela se alimenta, os seus predadores, o que é que o homem tem a ver com aquilo. É tão complicado que nós temos que falar com biólogos, provavelmente tínhamos que ler livros, tínhamos que ir ali, se calhar, por exemplo, a Vila Nova de Mil Fontes ver o habitat, para percebermos primeiro como é que aquilo funciona. E só depois é que nós podíamos partir para fazer o modelo de dados. Não se podem fazer coisas à toa. Então é muito importante vocês terem esta distinção entre sistemas simples e sistemas complexos. Porque senão vocês não conseguem desenhar as coisas da forma mais correta. Depois temos aqui uma pequena introdução à semântica, que é muito importante, que é o significado das coisas, não é? Eu, quando estou
a desenhar um modelo de dados, eu estou a transferir o que é realidade para uma coisa artificial. Então, convém que as palavras tenham um sentido preciso, não é? Porque senão vou caminhar no sentido do caos. Vocês sabem que o caos é a ordem natural do universo, não é? Basta ver a minha secretária, por exemplo, está um caos, eu tenho que gastar energia para arrumar. Porque a ordem natural é depois ponho um papel, ponho um lápis, ponho uma borracha, ponho isto, ponho aquilo. E aposto que vocês é a mesma coisa lá em casa. Toda a gente tende para o caos. E nós temos que usar a energia para ganhar ao caos. E nos dados é a mesma coisa. Se quer ter uma boa modelação de dados, eu tenho que batalhar muito. Eu tenho que ir ali e ver como é que as coisas funcionam. Naqueles PowerPoints iniciais que eu vos dei, há lá umas chamadas de atenção para o facto de vocês já não devem, nesta altura do campeonato da vossa vida, estão no mestrado, já não devem usar um modelo entidade-relação, entidade-associação, como vocês queiram chamar. Esse modelo ER é um modelo que surgiu 6 anos depois do Ted Gott ter definido o que era o modelo de dados relacional e é uma confusão. Eu também já usei, confesso que já ensinei o modelo ER. Só que o modelo ER não serve para nada. Vocês reparem como é que se fazia antigamente. Eu pensava num assunto, fazia o modelo ER desse assunto, que é uma confusão, muitas caixinhas, muitas relações, entidades fortes, entidades fracas, superentidades, enfim. Há 600 exceções no modelo entidade-relação. E depois, antes de fazer a base de dados, eu não podia fazer a base de dados a partir do modelo ER. Porquê? Porque o modelo ER é uma tulha de informação que não serve para nada. Então, a etapa seguinte era traduzir o modelo ER no modelo de dados relacional. Porque sim, a partir do modelo de dados relacional já consigo construir base de dados. Então, o que é que se passou? Passava que as pessoas passavam toda a sua vida, entre aspas, de desenvolvedores ou de arquitetos do sistema de informação, a desenharem um modelo super complexo, super detalhado ER, e depois pegavam naquilo e faziam um modelo relacional. E depois pega-se um modelo relacional e construíam-se as tabelas. Então, nós agora riscamos essa etapa. Essa etapa das caixinhas e das relações é muito boa para aprender inicialmente, para as pessoas não terem noção que a informação pode estar dividida em muitas caixinhas, ter muitos aspectos, tudo bem. As pessoas podem fazer isso. Antigamente também se escrevia em cadernos com 2 linhas, que é para as letrinhas caberem ali. Mas depois, quando nós aprendíamos a escrever, já não usávamos isso. Aqui é a mesma coisa. Vocês agora só usam o modelo relacional. O modelo relacional é muito fixe. Só tem 2 conceitos. São relações e atributos. Mais nada. Agora reparem, nós somos engenheiros, queremos ser bons nisto, queremos ser arquitetos, então também não podemos confundir as coisas. Isto aqui agora foi uma chamada de atenção metida aqui à pressão, que é assim. O modelo de dados relacional não tem tabelas, nem tem colunas. Tem relações e tem atributos. O engenheiro civil não chama mosaicos às telhas, nem chama calçada a torneiras. Porque é que nós, em informática, temos de ser uns trapalhões que chamamos tudo de qualquer maneira? Não pode. Portanto, o modelo de dados relacional não são tabelas, nem são colunas. São primitivas disso. É qualquer coisa que nos permite fazer uma base de dados a partir disso. Então, o modelo de dados relacional é a coisa mais importante que vocês podem fazer para terem uma base de dados que funcione anos a fio. Porque vocês pegam nas vossas regras de negócio, transferem as regras de negócio para o modelo de dados relacional e a partir daí vocês constroem a base de dados. Se a base de dados é em Access, Informix, no Oracle, no SQL Server, no Postgres, em que quer que seja, é indiferente. Porque o importante já foi feito, foi aquilo que vocês fizeram. Porque nós queremos ser arquitetos, queremos ser engenheiros, nós fazemos o plano, como fazem os engenheiros e os arquitetos dos edifícios e dos jardins. Não são eles que andam lá a bater a pedra. Mas é a mesma coisa. Nós também temos, isto tem que haver 2 mundos. Há o mundo da pessoa que faz a arquitetura e depois os programadores que constroem a base de dados. É assim que as coisas devem funcionar. Queremos estourar tudo. Como se fosse uma omelete, pôr na frigideira, olha, deixa lá ver o que é que isto dá. Olha, sabe bem. Sabe bem, mas só sabe ali durante algum tempo, porque depois começa sempre a dar problemas. Para quem tem uma empresa, trabalhou numa empresa, ou já ouviu falar de histórias de empresa, sabe que o apoio ao cliente, resolver problemas posteriores a entregar um produto, é a maior dor de cabeça que há no mundo. Então,
convém evitar essas situações. É terem boas arquiteturas de sistema, uma boa arquitetura de base de dados, resolve o assunto. Agora reparem, quando vocês chegam ao fim disto tudo, vocês chegam a um conjunto de coisinhas semelhantes a esta que está aqui. Na figura 5.5. Vocês aqui na figura 5.5 têm o exemplo de uma relação. É assim que as relações se mostram, não é com caixinhas. Olha, não é com caixinhas. É assim. É o nome da relação, há parênteses escuros, o nome dos atributos. Os atributos são chave primária e estão sublinhados. Os atributos que são chave estrangeira são antecedidos por um cardinal. Basicamente, isto é o que é. Ou seja, isto, tudo que eu vos mostrei, o aluno é a relação, tudo isto é o esquema da relação e um conjunto de esquemas, um conjunto de coisinhas destas, é o diagrama do modelo de dados relacional. Ou seja, quando vocês estiverem com o vosso projeto construir, ou na vossa fase do projeto, ou num trabalho que queiram entregar aqui, falarem em diagrama do modelo de dados relacional, não me entreguem caixinhas ligadas umas às outras. Isso não existe. O diagrama do modelo de dados relacional, isto está aqui. Eu tenho mais umas coisas escritas, acho que é no Notion, tenho depois já vos envio também hoje, amanhã ou depois os links para isso, para vocês terem lá uns exemplos, para vocês irem trabalhando nisso. Também vou-vos, depois de vocês depois do trabalho de acabarem esta atividade SQL, nós vamos ter outra atividade que é o escrever um artigo. Mas, entretanto, eu vou-vos dar mais trabalho adicional, e há aqui um trabalho adicional que é, eu vou-vos dar umas especificações para vocês pensarem como é que constroem o modelo de dados, e vocês, entre os grupos, vão falando sobre isso, porque é importante. Se vocês não falarem, vocês não... A questão aqui, pronto, é a avaliação, ok, as pessoas querem ter uma nota, avaliar, mas a questão não é essa. A questão é vocês aprenderem alguma coisa. Então, convém vocês conversarem entre vocês, porem no fórum, não é? Como este que tem para avaliação, não há aquele problema. Realmente é estranho estar a dar soluções aos outros, mas pronto. Então é isso. Vocês agora têm que trabalhar, têm que investir o vosso tempo em saber o que é o modelo de dados relacional. Porque isso é o suporte, não é? São aqueles alicerces, nós vemos as máquinas a cavar, a fazer, a pôr ferro, a pôr botão, antes do edifício começar a ser construído. Se não tiver suporte e começarem a fazer o edifício, aquilo vai desmoronar por ali abaixo. Quando quiserem, podem apresentar as vossas perguntas nos fóruns, nós estamos cá para ajudar. Então, bom trabalho.